Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz e abençoado sábado a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos ontem sobre a consagração à mais urgente necessidade. Então vamos orar ao Senhor para começarmos esse estudo? Oremos então. Soberano Deus, Criador dos céus, Criador da terra e de todo o universo. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno disso. Pai querido, muito obrigada por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigada por esse sábado feliz que aqui estamos entre irmãos queridos e amigos, para louvar e bendizer o Teu santo nome, para estudarmos juntos a Tua palavra e para estarmos preparados para o tempo que está diante de nós, Senhor. Pai querido, nós estamos estudando sobre a consagração, sobre a comunhão contigo, sobre a entrega, sobre o companheirismo que o Senhor quer andar conosco. Ó Pai querido, nós queremos entregar completamente a nossa vida, o nosso coração, as nossas vontades, tudo a Ti, Senhor, para que o Senhor possa operar em nós o Seu querer e o Seu efetuar segundo a Sua boa vontade, Pai. Abençoe-nos agora, que Seu Santo Espírito seja o nosso mestre, o nosso professor, e possamos compreender essa necessidade tão urgente de nos achegarmos a Ti, porque a promessa é que quando nós nos achegarmos a Ti, o Senhor se achegará a nós. Abençoe-nos, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Nós vimos então, queridos, que nós estudamos ontem sobre consagração, reavivamento e reforma. E nós definimos consagração com alguns títulos, como fé, confiança, companheirismo, paternidade, né, filiação, intimidade, relacionamento. Tudo isso é consagração, dedicação, permanência, perseverança. Vocês deram vários títulos para a consagração que Deus requer de nós. Porque sem reavivamento e reforma não estaremos preparados na sacudidura, que nós já estamos, a gente vai estudar de tarde sobre a sacudidura, e o selamento, a chuva serôdia e tantos outros eventos que estão ainda diante de nós. E nós vimos que Deus vai ter um povo nessa terra que vai estar preparado para encontrar com Jesus, vai estar preparado para dar o alto clamor e vai receber, já está recebendo o dom do Espírito Santo e está recebendo o poder de viver a vida de Cristo e de Cristo viver a nossa vida. Isso é tremendo demais. E vai comprovar esse povo de que é possível viver em harmonia com a vontade de Deus, em total obediência a Ele. E nós entendemos que isso só ocorre quando nós permitimos Cristo fazer em nós. Nós vimos que o nosso esforço é para permitir que Jesus opere em nós, dar essa permissão, Senhor, o Senhor pode fazer. E quando Ele faz, e submetemos a nossa vontade a Ele, nós estaremos experimentando o poder da chuva temporã. Porque quem é que transforma? Não é a serôdia. A serôdia é o amadurecimento do grão, é a temporã. A temporã é o quê? Nós vimos ontem, arrependimento, confissão de pecado, né, pedir perdão, abandono do pecado, entrega, eliminar as dissensões, as confusões no nosso meio, é uma completa consagração. Eu vou ler aqui em Patriarcas e Profetas 590, fala assim: devemos experimentar primeiro a chuva temporã, arrependimento genuíno, confissão, perdão, abandono de pecado, completa consagração a Deus. É o reavivamento e reforma espiritual. Devemos individualmente humilhar nossa alma perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Então, queridos, a velha natureza, nascida do sangue... Alguém pode fazer o Big ficar quieto?
A nossa natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os velhos costumes, as tendências hereditárias, os antigos hábitos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos motivos, novos gostos e novas tendências. Olha que interessante. Vocês sabem que existem as tendências herdadas e cultivadas para o mal, né? Existem as tendências pecaminosas. Essas tendências precisam ser eliminadas do nosso ser. A Elisa vai dar um jeito no Big. Essas tendências precisam ser eliminadas do nosso ser. E vocês sabem que existem outras tendências, que são as tendências naturais. As tendências naturais são as tendências com as quais Jesus, em nossa natureza caída, ele teve. Essas tendências naturais, que são alguns gostos, mas não pecaminosos, eles precisam ser o quê? Controlados. E isso é só o poder do Espírito Santo agindo em nós. Mas as tendências pecaminosas precisam ser erradicadas do nosso ser. E o pecador não pode, em nenhum poder a ele inerente, livrar-se do pecado. Então, quando fala assim, nós temos que eliminar as tendências, o pecador não pode, sozinho, eliminar o seu pecado e ficar livre dele. Mas fala, mas Senhor, eu não consigo. Não consegue mesmo. Nós precisamos ser como crianças. Como é uma criança? Totalmente dependente. Quando Jesus fala que nós temos que ser crianças para entrar no reino dos céus, ele não está falando apenas da pureza, ele não está falando apenas da simplicidade, ele está falando da dependência. Vocês que são mães de crianças pequenas, assim de 6 anos, né, como a filha da Brenda, tá maiorzinha agora, mas já foi um bebezinho. E o bebê, ele é completamente dependente dos pais, para comer, para andar, para tudo. Então, nós devemos ser assim, totalmente dependentes de Deus. E para conseguir isso, livrar-se do pecado, o pecador precisa olhar a um poder mais alto. Unicamente Cristo possui poder de purificar o coração. Então, como eu falei para vocês ontem, não adianta a gente tentar fazer as reformas por nós mesmos, porque a gente vai estar tentando fazer as obras. Eu vou me vestir correto, eu vou ter um entretenimento correto, eu vou comer correto. Vai tentar e vai cair. Se nós não fizermos o invertido, né, deixar Deus agir, e naturalmente essas coisas vão acontecer, porque você vai estar ligado à videira verdadeira, o ramo enxertado, recebendo a seiva do Espírito Santo. Então, se não tiver essa ligação com Deus, a reforma nada vai adiantar. Ela não vai acontecer. Pode acontecer por um mês, daqui a pouco você está caindo novamente. Então, reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que essa esteja conectada com o reavivamento do Espírito de Deus. Então, só há reforma se tiver reavivamento. Aquele que tentar reformar-se sem o reavivamento, a mudança de mente, o que vai acontecer? Vai reformar por uns dias e vai cair. Eu consegui parar de comer certa coisa, estou 2 meses sem comer isso. Vai comer de novo, com certeza. Vocês estão entendendo? Porque não adianta a gente tentar fazer. Lembra no estudo que a gente fez na Campal passada? Que os israelitas falaram, nós faremos, Senhor, nós obedeceremos. É o que a gente faz hoje. A gente vai fazer, a gente vai obedecer, não vai nada. Não obedece, cai. Então nós precisamos de um poder mais alto e superior a nós, para ele sim agir em nós e fazer essa mudança. Vejam esse texto tremendo em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 124. Presta atenção. Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. Amém? Amém. Todo o céu, Deus, seus anjos, os mundos não caídos,
Todos estão olhando para nós, interessados em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos, como se fosse coisa pouca, de pouca importância, o sermos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns assim têm feito. Têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida, e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Retirar-se-á, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Olha, o Espírito Santo está pleiteando com cada um. E ele está sendo ofendido. E ele vai ser retirado se continuar sendo ofendido. Retirar-se-á, se continuar sendo ofendido por mais um pouco de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os homens, caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será o quinhão deles e elevado o preço a ser pago. Porque o preço já foi pago por nós, né? A morte de Cristo. Mas se nós desdenharmos dessa salvação, a morte cairá sobre nós. E será uma terrível morte, pois terão de sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que recusaram. Que forte! Porque a morte que Cristo sofreu na cruz foi uma morte terrível. Foi a morte de quem? A nossa morte. Mas qual morte nossa? A física ou é a eterna? Ele morreu a nossa morte eterna. Ele morreu a morte que caberia a nós, para que pudéssemos ter a vida que Ele tem. Amém. Louvado seja o Senhor. Então Ele sofreu a agonia da morte eterna. E compreenderão aí o que perderam, a vida eterna, a herança imortal. O grande sacrifício feito para salvar vidas humanas mostra-nos o valor delas. E uma vez perdida, a preciosa vida está perdida para sempre. Por isso, irmãos, o propósito dessa campal é estarmos preparados para os eventos que estão diante de nós. Nós vivemos como se Jesus voltasse daqui a 20 anos. E vocês sabem que não vai ser assim. O mundo está caminhando para o fim. Sabemos que Jesus vem em menos de 5 anos, porque as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E se a gente projetar daqui a alguns anos isso, a gente acaba caindo num quê? Num comodismo espiritual. Quando estiver perto eu me preparo. Mas só que somente receberão o poder da chuva serôdia, darão um alto clamor, ficarão firmes na sacudidura, que é antes, se tiver reavivamento, reforma, entrega e consagração. Por isso o preparo. Esse preparo tão urgente é hoje. Vi, ainda Testemunhos, volume 1, na mesma página. Vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente dos jovens. Não é só para jovem não, para todos, mas especialmente dos jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu. No outro prato estavam aqueles que inclinavam para a terra. Mas como estava a balança? Olha... E nessa balança era lançada toda a leitura de romances, pensamentos acerca de vestuários, exibição, vaidade, orgulho, etc. Ó, que momento solene! Os anjos de Deus em pé com as balanças, pesando os pensamentos de seus professos filhos, aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Posso relatar isso pelo que vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida gravada em minha mente ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. Estão preparados para ouvir agora o que o anjo disse? Disse o anjo: podem esses entrar no céu? Não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação, hão de perecer. É muito forte. Aqui fala os jovens, mas isso se aplica a todos. Então, queridos, deve haver um sacrifício pessoal.
Vi que muitos mal sabem ainda o que seja abnegação ou sacrifício, ou o que seja sofrer por amor da verdade. Mas ninguém entrará no céu sem fazer algum sacrifício. Qual é o nosso sacrifício? Entrega completa. Qual é o nosso esforço? Deixar ele fazer. Olha, eu tenho visto os extremos em relação a essa mensagem da justiça de Cristo, porque nós vivíamos no legalismo. Era eu faço, eu venço, vitória sobre o pecado, né? Perfeição de caráter. Então nós temos visto isso, né? Um lado, eu faço. E temos que tomar cuidado para não cair para o outro lado. Deus faz tudo, eu não preciso fazer nada. É só descansar e deixar Ele fazer. Não, nós temos uma parte a cumprir, que é permitir que Ele faça. Por exemplo, aquilo que a gente deu exemplo ontem. Eu tenho que ler a Bíblia. Senhor, eu vou ler a sua palavra. Eu vou orar. Mesmo sem estar com vontade, eu vou fazer, eu vou porque é o Senhor que vai operar essa vontade em mim. Então, a escolha, a escolha. O poder da vontade está na escolha em fazer. Mesmo que você não queira fazer, mas você escolhe fazer. Então, ninguém entrará no céu sem fazer algum esforço. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão. E vale a pena que soframos por sua causa, porque por ela crucifiquemos o próprio eu e sacrifiquemos todo o ídolo. E Deus não vai aceitar, queridos, nenhuma entrega que não seja incondicional. A nossa entrega deve ser incondicional. Por quê? Cristãos corruptos e indiferentes não podem entrar no céu. Nada de corrupção, nada de indiferença deve estar no nosso meio. E a palavra do Senhor fala que nós devemos chegar a um patamar elevado. Muitos falam assim, vamos deixar por baixo, né? Deixar tudo no nível baixo, que é mais fácil para as pessoas entenderem, que é mais fácil para os jovens entenderem. Vamos botar uma música mais balançada um pouquinho, porque é para os jovens, né? Então, nivelar por baixo. Não, as coisas sagradas é no topo, é no alto. Deus exige essa perfeição. Nós é que temos que chegar até lá pelo poder dele. É ele que faz. Nós queremos nos aproximar dos anjos celestiais. Eles não rebaixam as normas. Então a música tem que ser celestial, tudo deve ser celestial, o culto, a reverência, tudo deve ser celestial. Mas às vezes a gente se desespera. Ai, Senhor, parece tão impossível chegar a esse patamar elevado que o Senhor quer. E parece que a coisa não vai acontecer. E fala, mas Senhor, eu pequei de novo. Olha só o que está acontecendo comigo. E a gente começa a entrar em desespero. Meus defeitos de caráter não conseguem ser superados. Mas olha o texto que está em Mensagens aos Jovens 99. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Caímos de novo na vontade. Se não quiserdes, não vencereis. Aqui todo mundo quer vencer, não quer? Amém. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e do desejo de não se submeter à direção de Deus. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos, porque, olha só, Deus dará fé e graça para vencê-los. Amém. Deus seja louvado. E ainda mais, Cristo mudará o coração. Nele habitará pela fé e contínua submissão da nossa vontade a Cristo. Deveis manter essa ligação com Ele, e enquanto isso fizerdes, Ele operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. E assim, atuando Cristo em vós, manifestareis o mesmo Espírito e praticarei as mesmas obras, as obras da justiça e obediência de Cristo. Amém. Gente, isso é justiça pela fé.
Isso é ser trajado com as vestes da justiça de Cristo. Isso é maravilhoso. Que mensagem é essa que chegou até nós? É presente de Deus. Então, quando nós nos submetemos, quando nós entregamos a nossa mente, a nossa vontade, as nossas tendências, os nossos hábitos, os nossos gostos, quando a gente entrega tudo a Ele, submete tudo a Ele, Ele opera o querer e o efetuar. É Ele que faz. E quando Ele atua em nós, as obras da justiça de Deus, né, da justiça de Cristo, vão estar em nós. Então você não precisa fazer obras para agradar Ele. Ele faz as obras em nós e nós vamos o quê? Glorificar a Ele. Então somos salvos, não só pela fé, mas também pelas obras da fé, que são as obras de Cristo. De Cristo, isso. Aí a gente entende, porque parecia que estava chocando a fala de Paulo com a fala de Tiago. Não é verdade? Porque Tiago fala que não é somente pela fé, mas pelas obras. Mas que obras são essas? São as obras da justiça de Cristo, não as nossas. Uma fé que opera por amor glorificado. Exatamente. Essa mensagem é fantástica. É demais, é demais. A mensagem mais linda. Mais tremenda. E foi isso que deixou maravilhado o nosso povo em 1888, quando Deus levantou Jones e Wagoner para trazer essa mensagem. A irmã White disse, né, que era a mensagem vinda diretamente do céu, e foi o Espírito Santo que falou por eles, né? Isso é tremendo demais. Então, um só defeito que cultivado ao invés de vencido, torna o homem imperfeito e lhe veda a entrada na cidade santa. Um único defeito, um só. Então, veda a entrada na cidade santa. Então, nós precisamos realmente, não nós, mas Cristo agindo em nós, remediar o defeito de caráter. Aquele que entrar no céu precisa ter um caráter sem mácula, ruga ou coisa semelhante. Olha mais daqueles textos fortes de Testemunhos Seletos agora, volume 3. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Durante anos escutaram completamente as verdades mais solenes e comovedoras da alma, mas não as puseram em prática. Portanto, são cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Os testemunhos comovedores de reprovação e admoestação não os movem ao arrependimento. As mais suaves melodias de origem divina vindas através de lábios humanos, que é a justificação pela fé e a justiça de Cristo, olha só, não lhes arrancam uma manifestação de amor e gratidão. Embora o marcador celestial lhes exiba as joias mais preciosas da fé e amor, ainda que os convide para dele comprar ouro refinado no fogo, vestidos brancos para que se vistam à nudez e colírio para que vejam, endurecem contra ele o coração e deixam de trocar pelo amor o zelo a sua mornidão. Conquanto professem piedade, negam-lhe o poder. E se continuarem nesse estado, Deus os repudiará. Estão se incapacitando para serem membros da sua família. Misericórdia, Senhor. Testemunhos Seletos, volume 3, página 50. Perdão, 60. Página 60. Gente, o que ela está querendo dizer aqui? Que as mais preciosas joias da palavra do Senhor, e olha o que ela define, irmã Maria, a justificação pela fé e a justiça de Cristo. Não impressionam a mente da maioria. Vocês estão aqui como minoria. A maioria rejeita essa mensagem. A maioria está indo diretamente contra essa mensagem. Vocês estão vendo isso? Quem levantou a mão? Dani? Não? Uhum. Não há desculpas para pecar. Desejado todas as nações, 330. Deus requer de seus filhos a perfeição. Ninguém de nós jamais receberá o selo do Deus vivo enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda a contaminação o templo da alma. Agora a gente completa, permitindo Cristo agindo em nós e Ele fazendo essa obra. E quando que nós teremos que atingir a perfeição de caráter? É agora? É no selamento? É na chuva serôdia? É no decreto dominical? É quando Jesus voltar? Quando? Agora.
Se Jesus vai levar os pecadores de Sião pecando, por que ele não pode levar o ímpio lá de fora pecando também? Vamos lá. Agora. O que é agora? No tempo da graça, é a ocasião que Deus nos concedeu para a formação de um caráter puro e santo. É agora. Vocês estão vendo? Se este tempo não for aproveitado, se os pensamentos forem impuros, se o coração não for santificado, se condescender com práticas profanas, estais certos de que a porção destes será com os profanos, os devassos e os abomináveis. É agora, no tempo da graça, ou seja, antes do fechamento da porta da graça, antes da volta de Jesus, que todos têm que fazer a sua escolha. É agora. Deus nos convida a alcançarmos a alta norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar vitória completa. Quando Ele vier, olha só, Sidneide, quando Ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Pronto. A gente fica maravilhado porque a palavra do Senhor tem resposta para tudo, né? A palavra do Senhor é clara. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará, então, por aqueles que lhe removeram por eles, para lhes remover os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Naquela ocasião, o refinador não se ocupará com o processo de purificação para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo da graça. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Amém. Deus seja louvado, né? Então é agora. E vocês vão ver no estudo da chuva serôdia que só vai receber a chuva serôdia, que é a plenitude do Espírito Santo, quem tiver passado pela consagração, reavivamento e reforma e ter eliminado os pecados. Porque se tiver algum pecado acariciado, não vai receber o poder. Não tem como. Porque, queridos, o Espírito Santo vem em toda a plenitude. E ele vem ou para purificar completamente e empossar essa pessoa a dar o alto clamor, ou ele vem para destruir. E se tiver pecado em nós, o alto clamor, o poder pleno do Espírito Santo é para destruição. É muito sério. É muito sério. Depois eu vou recomendar alguns livros para vocês lerem sobre isso. Muito tremendo. No julgamento, Deus perguntará aos que professam ser cristãos: por que você afirmou crer em meu filho e continuou a transgredir a minha lei? Olha. Quem exigiu isso de suas mãos para pisar nas minhas regras de justiça? Eis que obedecer é melhor que sacrificar. O Evangelho do Novo Testamento não é o padrão do Antigo Testamento rebaixado para encontrar o pecador e salvá-lo em seus pecados. O Evangelho veio salvar o quê? Dos pecados e não nos pecados. Deus exige obediência dos seus súditos, obediência total a todos os seus mandamentos. Ele exige agora, como sempre, a justiça perfeita como título para o céu. A lei exige uma justiça perfeita, sim ou não? Sim. Nós temos para dar? Não. Mas tem que ser a justiça perfeita, porque ela requer a morte do transgressor. Quem tem para dar essa justiça perfeita? Cristo. Então, Cristo cumpre a exigência da lei. E ele já morreu essa morte que a lei exige ao transgressor. Então, é essa justiça que ele quer dar para nós. Aí, como quando Deus nos olha, a irmã White fala,
aquele que está revestido com a justiça de Cristo, ele vê o seu próprio Filho em nós. Que tremendo. Isso é estar trajado com as vestes da justiça de Cristo. Cristo é nossa esperança e refúgio. Sua justiça somente é imputada ao obediente. Vamos aceitá-lo pela fé, para que o Pai não encontre em nós nenhum pecado. Mas aqueles que pisarem sua santa lei não terão direito a reivindicar essa justiça. Agora eu queria ler um texto que vai esclarecer exatamente isso que você ouviu. Preste atenção. O texto é forte. Muitos conhecem, não sei se todos. Revista Sinais dos Tempos, de 16 de janeiro de 1896. Satanás declarou que era impossível aos filhos de Adão guardarem a lei de Deus. Ou seja, continuariam pecando. Certo? Até aí entenderam a frase? Agora preste atenção. Homens que estão sob o controle de Satanás repetem essa mesma acusação contra Deus ao afirmarem que o homem não pode guardar a lei de Deus. Então são homens que estão sob o poder de Satanás. Isso é muito sério. Sinais dos Tempos, de 16 de janeiro de 1896. Foi Satanás que falou isso, que vai pecar até Jesus voltar. E o povo continua a manter-se sonolento em seus pecados. Há uma letargia, há uma sonolência. E o mundo hoje, isso é a mornidão laodiceana, né? E continua a se dizer rico e não necessita de nada. Ah, eu sei tudo, eu leio a Bíblia, eu faço ano bíblico, eu leio não sei quantos livros, eu faço isso, faço aquilo. Eu. E muitos indagam, por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos, que são os livros do Espírito de Profecia, nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade. Eu já vi muitas pessoas falando que isso. Ah, os irmãos da igreja estão falando isso. Todos. Aqui, gente, todos, até os que professam viver e crer na verdade presente. Amamos a verdade. Estamos prosperando. Não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus. Deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas e as escamas cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros, vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue do seu querido Redentor, e o colírio do Espírito Santo, que é a graça de Deus, que lhe dará claro discernimento das coisas espirituais e revelará o pecado. Essas realizações são mais preciosas que o ouro de Ofir. Foi-me mostrado que a maior causa do povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que foram feitas. A testemunha fiel e verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande poder sobre eles, nesse tempo de espera e vigilância. Os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados com dúvida, e Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia. E muitos consideram uma virtude e indício de inteligência mostrar-se incrédulo, questionar, contrafazer. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso, mas Deus não se propõe a fazer desaparecer toda ocasião para incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas com um espírito humilde e suscetível ao ensino, e todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Gente, que texto! Testemunhos para a Igreja 3, 2, 5, 4. As pessoas que estão em mornidão, né? E nós queremos crer no Senhor que nós não vamos aceitar essa mornidão em nossa vida. Os que estão em mornidão ainda dão desculpas para continuarem mornos. Só que os mornos não vão conseguir passar pelas provas. E qual vai ser a consequência então do verdadeiro reavivamento e reforma? Haja um reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva. Amém? Amém. Mas olha só o que vai acontecer.
o espírito de opressão reviverá, reacendendo as fogueiras da perseguição. Temos que estar preparados, porque vai vir a perseguição. Alguns atenderão às advertências, mas a grande maioria desprezará. Infelizmente, muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, isso aqui é triste, não darão crédito à solene advertência, muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, os servos de Deus serão chamados de entusiastas, alguns atenderão a essas advertências, mas a grande maioria desprezará. A gente vai ver no estudo Sacudidura que nem a metade vai aceitar essa mensagem. Na verdade, ela fala que a luz vai estar quase que apagada no nosso meio. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. O que é a mensagem do terceiro anjo? Alguém pode me definir? Oi? Justificação pela fé, é a justiça de Cristo. Sim, essa é a mensagem do terceiro anjo. Ela não será compreendida. E a luz que iluminará a terra com a sua glória, com essa luz, será chamada, sabe de quê? Falsa luz. Pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Está acontecendo isso hoje? Sim. Está sendo chamada de falsa luz. Isso é fanatismo. Isso é loucura. Legalismo. Sim. Perfeccionismo. Satanás sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das escrituras serão vencidos por seus ataques. E sempre que houve uma classe mostrando-se, embora muito piedosos, ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles que estão buscando. Olha só, tem pessoas que só ficam assim, ele está fazendo errado. Ele está orando demais. Isso é fanatismo. Ele está jejuando demais, isso é loucura. Então sempre tem alguém para acusar aqueles que estão buscando. Os acusadores dos irmãos não são poucos. Estão sempre em atividade quando Deus está a operar e seus servos lhe estão prestando verdadeira homenagem. Então, eles darão interpretação falsa às palavras e atos daqueles que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão os mais ardorosos e zelosos e abnegados servos de Cristo como estando enganados ou sendo enganadores. Queridos, nós estamos vivendo isso hoje no nosso meio, infelizmente. É sua obra representar falsamente os intuitos de toda ação verdadeira e nobre. De todo modo imaginável procurarão fazer que aquilo que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. Deus pede um revivamento espiritual, uma reforma espiritual. E a menos que isso se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor. Agora, olha a continuação dessa frase. Até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Mensagens Escolhidas, volume 1, 127. Forte demais. Isaías fala, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil, que te guia pelo caminho que deves andar. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Mas nós vimos que há necessidade da entrega. Mas você pode perguntar, como eu devo fazer essa entrega do meu eu a Deus? Não é sempre essa pergunta? Como tirar do papel a justiça de Cristo e transformar numa justiça real em nossa vida? Desejais entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral. Olha nós aí. Escravos da dúvida, dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos e as afeições. Não é assim que acontece conosco? Parece que ele está narrando cada um de nós aqui. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-os a julgar que Deus não vos pode aceitar,
Quantas vezes a gente reconhece a nossa total pequenez, a nossa desvalia, a gente cai prostrado, chorando diante de Deus e fala: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu vou perecer. Mas olha o que ele fala: não precisais desesperar. Amém. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Olha, o pastor A.T. Jones, lá de 1888, né, que é um dos que falou a mensagem da justiça de Cristo, ele fala: a diferença entre o homem regenerado e o não regenerado não está na força física, nem nas proezas mentais ou no valor moral, mas sim na mente e na vontade. E é isso que a gente precisa. Se havemos de atingir um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a recepção da mente de Cristo. Queridos, a gente precisa entender uma coisa, que a transformação da mente carnal em mente espiritual, exige o quê? Uma exposição contínua, disciplinada da palavra de Deus. Ter um programa de leitura, ter um programa de memorização da palavra, você colocar, vou estudar a palavra, determinar, não somente ler de manhã ou ler à noite. Vocês estão entendendo? É um programa contínuo de estudar a palavra. E nós vamos obter dela aquilo que nós estamos prontos a investir nela. Se você investir pouco, você vai obter pouco. Se eu investir demais, eu vou obter bastante dela. Salmo 119, 97 fala: ó Senhor, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o tempo todo. A palavra do Senhor deve ser a nossa meditação. E se o nosso alvo é ter a mente de Cristo, nós precisamos contemplá-lo na palavra. E alguém falou aqui que pela contemplação nós seremos transformados. Então nós vamos ver Cristo na palavra e seremos transformados. E lá em Josué, Deus diz, né, doutora, que a única forma de prosperarmos, esse prosperar espiritualmente e especialmente, é meditando no livro da lei de dia e de noite. Sim. E se olharmos para Jesus através dessa palavra, é Ele que vai operar essa mudança de mente, da mente carnal em mente espiritual. Então, todo pensamento que é alimentado pelo mundo é contrário à palavra de Deus, né? O caminho realmente é nós nos sujeitarmos, como fala aqui a parábola de Jesus. Quando nós sujeitarmos o nosso coração, ele se une ao coração de Cristo. A nossa vontade emerge na sua vontade. O nosso espírito se torna um com o seu espírito. Os nossos pensamentos são levados cativos a ele. Vivemos a sua vida. Isso é o que significa estar trajado com a justiça de Cristo. Amém. Quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que os auxilie, o mais fraco dos crentes, na verdade, olha só que promessa, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir Satanás e todas as suas hostes. Amém. Testemunhos Seletos, volume 1, 116. Quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que os auxilie, o mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir Satanás e suas hostes. Volume 1, página 116. Então, a mente carnal rebela-se contra a vontade de Deus. Então, nós precisamos ter a mente espiritual. Aqui, Jesus fala, né, em Isaías 27, 5, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. E como que a gente adquire essa paz? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tem o quê? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa paz é através da justiça pela fé. Como fala Deus em Oséias, da justiça que de mim procede. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão, o poder da escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. Nós podemos escolher servi-lo. Ele, então, operará essa mudança, essa transformação. E olha o que ele fala, gente, olha que coisa mais linda. Submeta-se a mim, dê-me a sua vontade. Ele pede, dê-me a sua vontade. Tire-a do domínio de Satanás e dela eu me apoderarei. Amém.
Gente, é lindo demais isso. E então eu posso efetuar em você tanto o querer como o realizar segundo a minha boa vontade. Mensagens aos jovens 53. Submeta-se a mim, dê a sua vontade para mim. Se nós temos qualquer consideração pela salvação da nossa alma, precisamos fazer decidida mudança. Mudar de roupa? Não. Mudar de alimentação? Mudar de entretenimento? Mudar o quê? Qual é a nossa decisão? Buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. Importa que com profunda contrição de alma confessemos os nossos pecados para que sejam apagados. E Ele operando em nós, essas mudanças acontecerão. É isso que vocês têm que entender. Não somos nós que faremos essas mudanças, porque nós ficaremos igualzinho o povo de Israel. Nós faremos. E daqui a pouco vamos estar caindo. Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego o meu pensamento, o meu querer, o meu realizar. Não quero nada meu, mas que o Senhor opere o seu em mim. E quando a gente faz essa oração, Ele toma posse. Nós temos que crer nisso, mas nós não cremos. É a incredulidade, é o mundanismo, é a contenda entre o povo que está nos arrastando aqui nessa terra de pecado. Então nós temos que crer que o Senhor faz isso e Ele fará. É preciso não ficarmos por mais tempo no terreno encantado. Nós precisamos ser contados entre os justos e não numerados entre os ímpios. Agora eu vou ler um texto aqui tremendo, falando todas as vezes. A nossa obra é agressiva. É agressiva. E como fiéis obreiros de Jesus, devemos carregar a bandeira manchada de sangue até o campo do inimigo. Pois não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, e sim contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas nós precisamos da paz, mas essa paz só será conseguida sacrificando Cristo e o céu. Nunca podemos aceitar a paz em condições de apostasia. Que haja guerra. Guerra até o fim da história desse mundo, em vez de uma paz conseguida na apostasia e pecado. A obra está diante de nós. Vamos nos empenhar nela? Amém. Amém. Precisamos trabalhar depressa, precisamos avançar constantemente. Temos que nos preparar para o grande dia do Senhor. Não temos tempo a perder, tempo para empenhar-nos em desígnios egoístas. O mundo deve ser advertido. O mundo precisa ser advertido e não negligenciar. E o Senhor me mostrou que preciosas almas estão definhando e morrendo por falta da verdade presente e seladora a esse tempo. Que os velozes mensageiros devem apressar-se em seu caminho e alimentar o rebanho com a verdade presente. Ouvi o anjo dizer: apressem-se os velozes mensageiros, pois cada caso de cada pessoa logo estará decidido para a vida ou para a morte. Agora o último texto está em manuscrito 101 de 1901. As advertências e reprovações dadas na palavra de Deus e nos testemunhos do seu Espírito, que são os livros do Espírito de Profecia, não são suficientemente claros. Que palavras seriam suficientemente patentes para operar um reavivamento e reforma? O que esse texto quer dizer? Nós temos tudo, temos a Bíblia e o Espírito de Profecia, para que esse reavivamento e reforma sejam operados em nossa vida. Nós temos Deus e o Espírito Santo trabalhando na nossa mente o tempo todo. Se nós negligenciarmos essa oportunidade de consagração, de entrega da vontade, nós vamos ficar para trás e sermos contados com os ímpios. Isso não pode acontecer conosco. À tarde nós vamos estudar sobre a sacudidura, a forte sacudidura que está acontecendo no povo de Deus hoje. A sacudidura não está à frente, ela está acontecendo agora. Que Deus nos ajude a permanecer firmes e não sermos eliminados do crivo. Que o Senhor fique conosco até o fim. Que a nossa decisão seja: Senhor, opere em mim o seu querer e seu efetuar segundo a sua boa vontade.